Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Você que vai fazer o concurso do SEAGRE DF, última semana, chegando ali a prova, últimos dias, né, para você dar uma atenção especial e o que fazer nesses últimos dias, beleza? Acredito que assim, 90% dos alunos vieram de outra preparação, de outro concurso. Poucos alunos focaram no SEAGRE desde o início. Muitos fizeram DETRAN, fizeram outros concursos e depois migraram para o SEAGRE. Então, já iniciou uma preparação, já começou sendo de reta final, digamos assim. Claro, pós-edital, o tempo já é curto, ainda mais quando você começa um pouco depois. Então, a gente já montou os planos de cada um dos alunos, direcionado, levando em consideração o tempo disponível, beleza? Então, vocês já estão ali com as informações de reta final, considerando os pontos mais importantes. Mas, além disso, tá? Eu venho gravar esse vídeo aqui para passar algumas informações adicionais, beleza? Para deixar bem claro aí para vocês sobre o que fazer nessa semana, tranquilo? Nada mudou. Quem já fez uma reta final aqui com a gente já está craque. Quem fez DETRAN, fez outros concursos, já sabe o que fazer ali na última semana. Quem ainda não sabe, eu vou bater bem nessa tecla. O principal objetivo dessa semana é de revisão. Lá no seu cronograma, você pode ter ali pontualmente um assunto ou outro que, para você abordar, você pode até fazer, mas não é a prioridade, tá? Ali é se você conseguir um tempinho extra. A prioridade é a revisão. Eu digo isso por quê? Porque nem todo mundo tem material suficiente para revisar. Porque às vezes você pegou o bonde andando e ainda tem muitos assuntos que você não conseguiu finalizar, que você não conseguiu avançar. E levando em consideração a importância de alguns assuntos, é interessante que você tente conseguir passar por mais conteúdo nessa semana. Não é a regra, mas dado o cenário, seria interessante. Mas a regra geral para a semana da prova é o quê? É revisão. Revisão dos materiais que você produziu. E que eu posso complementar com uma ou outra aula ali de material de revisão de reta final? Pode, mas a base, a essência da revisão é o material que você produziu. Então, sabe os seus cadernos de cada uma das disciplinas, de português, das disciplinas básicas, que tem ali um peso menor na informática, sei, raciocínio lógico, mas principalmente das disciplinas específicas, esse vai ser o momento de você revisar. O objetivo é que você consiga ler, pelo menos uma vez, todo o material que você produziu, sejam resumos, mapas mentais, flashcards, leia pelo menos uma vez. Aqui, a gente consegue muitas questões, tá? Por quê? Porque você já estudou, então, em um curto período de tempo, você consegue passar por muito conteúdo, porque você tem um material ali mais objetivo, abordando grande parte do conteúdo. Então, essa é a base da revisão para essa semana. Revisão dos seus materiais. Além, claro, de revisões de lei seca. As marcações, sabe as marcações que você fez ali em direito constitucional, em lei orgânica, em lei complementar? Nesse momento, você vai fazer a revisão dos artigos marcados. Não há tempo para ler todos os artigos, por isso que é importante você sempre produzir as marcações dentro das leis, porque nesse momento você vai ler as marcações. Tranquilo? Então, a base dessa semana, antes da prova, é a revisão dos seus cadernos e a revisão das marcações na lei. Pontualmente, uma questão, avançar no conteúdo, sim, mas essa é a exceção. A regra para vocês fazerem é mergulhar, tá, no material teórico que vocês produziram, nas marcações da lei seca. Vai fazer com que vocês consigam trazer para a memória de curto prazo aquilo que está na memória de longo prazo, aquilo que vocês estudaram nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, esse é o objetivo primordial para vocês fazerem aqui durante a semana, tá? São essas as orientações. Ali, o cronograma da plataforma é para correr por fora. O objetivo principal é esse, tá? E para exemplificar aqui para vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Grande maioria dos alunos vão fazer ali para a parte administrativa, mas serve para todos os cargos, tá? A ideia do que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, é isso aqui que a gente precisa ter em mente. Português vale 9 pontos. É muito importante. RID são só 2 pontinhos. Lê seu caderno rapidinho e matou. Informática e SEI, 3 pontos. Peso é muito pequeno. Leitura no caderno e matou. Raciocínio lógico matemática, mesma coisa. 4 pontinhos. Plano distrital de políticas para mulheres, 2 pontinhos. Então, português vale quase metade dos conhecimentos básicos. Tá? Então, português e redação oficial, sem dúvida, ali é extremamente importante para vocês capricharem nessa revisão de reta final, bem como a parte específica, tá? Então, é importante que a gente sempre faça essa análise. No caso aqui do cargo administrativo, são essas as disciplinas que vão te conferir mais pontos. Direito administrativo, 16 pontos. Então, Michael, faltou aqui um conteúdo, eu tenho uma aula aqui desse conteúdo específico. Aqui vale colocar mais energia, tá? É uma disciplina ali que com 16 pontos, é o segundo ponto do edital ali, o mais importante, né? 16 pontos.
Direito administrativo vale demais. Direito constitucional, 10 pontos. Você também tem que caprichar nas revisões, na leitura ali de lei seca, nas marcações. Conforme a importância da disciplina, colocar mais tempo nessa reta final. Tenho 2 horas, tenho 3 horas por dia. Beleza? Tenho 6 horas, tenho 7 horas. A única diferença é que você vai ter mais tempo para aprofundar. Beleza? Mas é importante que vocês revisem todas as disciplinas com ênfase em português e as disciplinas de conhecimentos específicos. Direito administrativo, 16 pontos, constitucional, 10. Aqui temos apenas 2 leis, digamos assim, né? Lei orgânica e a Lei Complementar 840, que também valem 8 pontos. Então, é uma pontuação muito grande para ser 2 leis. E aí, claro, a parte de conhecimento de acordo com a especialidade, a parte de conhecimento específico aqui, que é o grande diferencial, né? 26 pontos. E aqui que eu falei, né? Poxa, Micael, eu assisti aqui as aulas, mas ainda não terminei. Eu tenho umas aulas aqui de reta final. Aqui vale a pena, tá, pessoal? Do total de 80 pontos, 26 pontos, tá? 26 pontos para essa disciplina. Então, assim, é praticamente um terço ali da prova. É muita coisa aqui dentro de conhecimento de acordo com a especialidade. Então, essa parte de conhecimentos específicos dentro de conhecimentos específicos é o que vai fazer a diferença para a sua aprovação. Então, coloquem muita energia aqui. Conhecimento de acordo com a especialidade. Eu diria que, Micael, vou ter 30 horas na semana, coloca aí perto de 10 horas, tá? Nessa média. Depois, administrativo, constitucional, lei orgânica do DF, lei complementar e português. E as demais disciplinas ali, uma revisãozinha breve, tá? Então, quem tem mais tempo vai fazer 2 revisões ali na semana, vai começar e vai, por exemplo, vou revisar português 2 horas, depois RID, meia hora, informática e SEI, meia hora, 40 minutos, raciocínio lógico, matemática, 40 minutos, plano distrital de políticas para mulheres, meia hora, direito administrativo, 2 horas e meia, direito constitucional, 2 horas, lei orgânica e lei complementar, 2 horas, conhecimento de acordo com a especialidade, 2 horas e meia. Isso é um ciclo. Depois eu vou para mais outro ciclo, aí eu já trabalho, de repente, só nessas disciplinas. Português, mais 2 horas, mais 2 horas de administrativo, mais 1 hora e meia de constitucional, mais 1 hora e meia de lei orgânica, mais 2 horas e meia de conhecimento de acordo com a especialidade. Assim, a gente fez 2 ciclos e com uma carga horária muito maior em cima dessas disciplinas. Com a base da revisão do seu material, revisão de lei seca, tá? Pontualmente, aulas ali de revisão, questões pontuais, mas a base mesmo é a revisão do material produzido. E aqui, conhecimento de acordo com a especialidade, imersão, tá? Se você consegue ali abordar, ter contato com mais conteúdo, vai fazer a diferença para a sua aprovação. Então, a gente tem que revisar, é a semana de revisão, mas revisar com estratégia, tá? Revisar com direcionamento, não é de qualquer jeito. Então, sigam essas orientações, vão com tudo, os últimos dias, para fazer uma excelente revisão e, consequentemente, uma excelente prova, beleza? Então, essas são as orientações. Não acabou. Semana de prova é extremamente importante que a gente coloque o máximo de energia. Claro que não sacrifiquem o sono, o descanso, tudo isso é importante. Mas tentem realmente se empenhar ao máximo. O que vocês conseguirem adiar essa semana, deixar para a próxima semana, façam. Ah, isso não é urgente, não é emergencial. Tenho que resolver isso, mas tenho que ir no banco, tenho que fazer. Dá para fazer depois da prova? Faz. O máximo que vocês conseguirem, 1, 2, 3, 4 horinhas a mais que vocês conseguirem essa semana, vai fazer toda a diferença. Beleza, pessoal? Então, esses são os direcionamentos. Sigam firme, vamos com tudo para essa revisão. Bora para cima, vamos buscar a aprovação de vocês. Forte abraço!